Eu quero, nessa noite, ler um texto da Palavra de Deus com os irmãos, que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 13, versículo 45, versículo 46. Mateus, capítulo 13, versículo do 45 e 46. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Né? Então, que o Senhor, nessa noite, ele faça a aplicação desse texto aos nossos corações. Essa é uma parábola, né, muito conhecida, é uma parábola muito conhecida, e nós sabemos que as parábolas, nesse texto aqui mesmo, nesse capítulo 3, a gente vai ver algumas parábolas, mas existem inúmeras outras parábolas, né, faladas por Jesus. E a gente sabe que as parábolas... E a Bíblia vai dizer que, a Bíblia vai mostrar que as parábolas eram exatamente histórias, né, histórias que Jesus compartilhava, que Jesus contava, exatamente para trazer para nós o entendimento das coisas do reino de Deus, né? E essa parábola ele deixa de uma forma bem clara, bem objetiva, né, quando ele diz que o reino dos céus é comparado a um homem, né, um comerciante de pérolas, que de repente encontrou uma pérola de grande valor, né, de grande valor. E aí ele vai, vende tudo quanto ele tem, né, e vem comprar aquela pérola. Uma das coisas que nós entendemos, né, a princípio, é que aquele homem, ele era comerciante, então ele tinha muitas outras pérolas, entendemos isso. Né? Ele tinha muitos outros bens, mas ele encontrou algo que excedeu, que superou tudo aquilo que ele achava, na verdade, que ele tinha de grande valor. Por essa razão, ele volta, vende tudo quanto ele tem e compra, na verdade, aquela pérola. Então, essa parábola nos mostra e nos ilustra a preciosidade do reino dos céus, né? Mostrando o quanto o reino dos céus ele é, né, extraordinário, quanto ele é precioso para cada um de nós e o valor extraordinário, né, que o reino de Deus tem, o reino dos céus tem. Eu creio que nós que estamos aqui, nós fizemos isso, né? Um dia nós andávamos valorizando tantas e tantas coisas, né, na nossa vida, tínhamos como algo precioso a cada dia, mas um dia nós também encontramos, né, com esse reino, com essa pérola de grande valor, e nós vendemos tudo, nós deixamos tudo para, né, estar no reino de Deus. E quando eu digo vender tudo, talvez não seja uma venda por questões monetárias, mas é exatamente a preferência, né? Nós decidimos, na verdade, abandonar tudo aquilo que para nós tinha grande valor, mas diante de Deus, né, era um valor muito pequeno ou não valia praticamente ou absolutamente nada. E quando nós percebemos isso, nós entregamos a nossa vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. É interessante que essa parábola, quando ela fala o reino dos céus é como uma pérola de grande valor, né, é comparado à pérola, né, essa grandiosidade, essa importância tão grande que aquele homem viu naquela pérola, e destacando essa preciosidade incomparável, né, mostrando também a singularidade do reino de Deus. O reino de Deus é algo único, o reino de Deus é algo único. Aquele que, quando nós encontramos, sim, e entendemos a preciosidade que ele é e o valor que ele tem, nós somos capazes, sim, de deixar tudo, de vender tudo, de abandonar tudo, para servir a esse reino, né? Servindo a esse rei, né? E não com constrangimento de coração, mas com alegria de coração. Sermos capazes
de abandonar tudo aquilo que não louva e que não agrada a Deus, para servirmos a Ele. Glória a Deus. Para servirmos a Ele, para engrandecermos o seu nome. A alegria de dizermos assim hoje, fazemos parte do reino de Deus, não é? Então, assim como a pérola de grande valor, ou de um valor inestimável, o reino dos céus é algo pelo qual vale a pena abrir mão de tudo nessa terra. Vale a pena abrir mão de tudo para fazer parte do reino de Deus. Agora, não é fazer parte do reino de Deus de qualquer jeito, é fazer parte do reino de Deus de uma forma que o agrade, de uma forma que louve e engrandeça o seu nome. Né? Quando aquele homem, ele abandona tudo, e Jesus ele faz essa analogia, ele compara, na verdade, aquela pérola de grande valor ao reino de Deus, né? É que nós sejamos capazes de enxergar aquilo que até então o mundo não tem enxergado, aquilo que até então o mundo não tem enxergado. E uma das coisas, irmãos, que nós aprendemos fazendo parte desse reino, tendo encontrado, na verdade, esse reino, e procurando agora fazer parte dele, nós temos que entender que nós temos muitas vezes que nos sacrificarmos de algumas coisas e também renunciar a muitas coisas para estarmos servindo a esse rei, nesse reino. Temos que ter, muitas vezes, que sacrificar, né, algumas coisas e, muitas vezes, também renunciar a outras. O negociante de pérolas, irmãos, ele vende tudo o que tem para adquirir essa pérola de grande valor, ou essa pérola, né, excepcional, essa pérola de um valor inestimável. O que é que isso implica, ou explica para cada um de nós? Que o sacrifício e a renúncia, muitas vezes, são necessários para alcançarmos e fazermos parte do reino de Deus. Eu estou falando aqui para pessoas, né, que talvez já vive isso no seu dia a dia. Vou dar um exemplo simples, né? Nós estamos aqui, vocês estarem aqui praticamente todos os dias, vocês têm que renunciar a muitas coisas. Porque se vocês não renunciarem, não tem, na verdade, a determinação, né? O amor, o propósito, o desejo de estar aqui na vigília, praticamente todas as noites, né, servindo a Deus, servindo ao reino, servindo ao rei. Então, para que isso venha a acontecer, requer renúncia. Né? Temos que renunciar a tantas e tantas coisas. O que é que eu quero dizer com isso? Né? Estar aqui todas as noites não é porque não se tem o que fazer, né? Mas é porque vocês entenderam isso, que vale a pena deixar talvez algumas coisas nesse momento para estar aqui servindo ao Senhor, servindo ao Rei, servindo no reino de Deus. Então, isso requer o quê? Renúncia. Muitas vezes, sacrifício, né? Implica que seguir a Deus requer comprometimento total e disposição para deixar de lado outras coisas que possam nos distrair ou nos afastar desse valor supremo. Olha como isso aqui é interessante. Implica em seguir a Deus, né? Requer comprometimento total e disposição para deixar tudo aquilo que muitas vezes quer nos envolver ou nos distrair, né? De olharmos para esse reino com a importância que ele tem. Todos nós, muitas vezes, e até diariamente, somos levados ou somos tentados a dar preferência mais às coisas que não agradam a Deus, às coisas que não louvam ao Senhor, do que as coisas de Deus. Por exemplo, às vezes a gente para ler um momento a Bíblia e quantas coisas tentam nos distrair para que nós não venhamos ler a Bíblia. Às vezes nós paramos para orar e quantas coisas tentam nos distrair, né, no momento da nossa oração. Quantas coisas tentam nos distrair no momento da oração? Inúmeras vezes, inúmeras coisas tentam, na verdade, nos distrair das coisas de Deus. O nosso espírito, ele está buscando as coisas de Deus. E muitas vezes a nossa carne está tendenciosa, né, ou tendenciosa a nós buscarmos as coisas que agradam a carne.
Então, num momento como esse, é uma luta muito grande. E nós temos que, nesse momento, fazer uma escolha. Né? Nós temos que fazer uma escolha. Como nós somos homens e mulheres que entendemos que o reino de Deus tem uma importância grandiosa para cada um de nós. É algo extremamente precioso. Então, nós temos que tomar uma decisão. E essa decisão, ela deve ser sempre para estar envolvido ou envolvidos com as coisas de Deus, com as coisas do reino. Pois a nossa vontade agora, tendo descoberto, né, esse reino, essa preciosidade do reino, não é mais agradar a nós mesmos, não é mais agradar aos homens, mas agora o nosso propósito é tão somente agradar a Deus. Porque nós descobrimos, né, o valor que tem o reino de Deus. E uma coisa interessante, irmãos, é que quando nós descobrimos esse valor, nós também queremos que as outras pessoas vivam da forma que nós estamos vivendo. É por isso que nós também, descobrindo essa pérola de grande valor, descobrindo a preciosidade do reino de Deus, né, nós não queremos parar de anunciar esse reino de Deus para outras pessoas. Mostrar para outras pessoas que tem algo mais precioso do que tudo aquilo que elas têm hoje. Né? Mais precioso do que tudo aquilo que elas valorizam hoje. O reino de Deus é muito mais precioso do que tudo que as pessoas valorizam hoje. É por isso que quando nós descobrimos esse reino de Deus, a preciosidade do reino de Deus, nós queremos anunciar para todas as pessoas. Nós queremos constantemente falar para todas as outras pessoas como é precioso o reino de Deus, como é bom servir a esse rei, desse reino. Olha como isso é interessante. Então, queridos, nós descobrimos agora algo que nós não tínhamos antes, mas agora nós descobrimos a preciosidade do reino de Deus. Quando eu digo agora, eu falo até numa questão atemporal, porque tem pessoas aqui que descobriram há 10 anos, tem pessoas que descobriram há 30 anos, tem pessoas que descobriram há um mês, tem pessoas que descobriram, né, há 6 meses, não sei, né? Eu falo no sentido atemporal. Nós descobrimos a importância do reino de Deus. Então, não podemos nos distrair, né, com as coisas que tentam, né, distrair distrair do nosso propósito, da nossa visão, né, da nossa caminhada diante do Senhor, servindo nesse reino. Então, muitas vezes, para servir nesse reino, entendendo a preciosidade que ele tem para a nossa vida, entenda isso, vai ser preciso sacrificar algumas coisas, vai ser preciso renunciar a muitas delas. Então, estejamos prontos para fazer isso, né? Pronto para fazer isso. Aquele homem, quando ele encontrou aquela pérola, ele tinha muita coisa preciosa, mas quando ele encontrou, ele disse, encontrei algo, né? Encontrei algo que é de um valor inestimável. Vale mais do que tudo aquilo que eu já possuo. Vendeu tudo e adquiriu aquela pérola. Outra coisa que nós aprendemos, irmãos, é a priorização do reino de Deus. É priorizar o reino de Deus. É priorizar o reino de Deus. E quando a gente fala de priorizar o reino de Deus, é importante também nós sabermos discernir, né, o que é prioridade para Deus em nossa vida. Porque também tem muitas pessoas fazendo coisas, irmãos, e às vezes numa correria tão grande, e até envolvido, talvez, em muitas coisas relacionadas à questão, né, do próprio reino, mas sem entender o que é que o rei realmente quer que você faça. Então, é importante nós estarmos discernindo para que tudo aquilo que nós vamos fazer no reino de Deus para esse rei seja algo bem feito, seja algo que seja, digamos assim, extremamente produtivo, que seja algo que realmente agrade ao nosso Deus. Eu estou falando isso porque eu lembro de uma pessoa que ela envolvida em muitas coisas, né, na correria. Ela era, né, a gente chama de polivalente, de tudo ela fazia um pouco, né, e de repente Deus falou com ela, e ela passou por uma situação, ela disse, mas Deus, eu faço isso para o Senhor, eu faço aquilo, eu faço dessa forma, eu faço isso, começou a mostrar para Deus, e Deus olhou para ela, Deus conversando com ela, e disse assim,
Quem disse para você que eu pedi para você fazer tudo isso? Então, é preciso nós priorizarmos o reino, isso é óbvio, priorizarmos o reino, não priorizarmos apenas da boca para fora, mas mostrar com atitudes e com ações que nós priorizamos o reino de Deus, isso é importantíssimo para a nossa vida, e discernir dentro desse reino o que é que Deus realmente quer que nós venhamos fazer. Porque cada um de nós temos funções específicas nesse reino. Cada um de nós tem funções específicas nesse reino. Por isso que é importante nós discernirmos como nós vamos servir de uma forma que agrade ao rei, do reino o qual nós estamos servindo. Né? Como é que nós vamos fazer? O que é que eu posso fazer de melhor? Realmente eu estou priorizando o reino de Deus? Eu estou apenas falando que priorizo o reino de Deus? As minhas ações, as minhas atitudes demonstram que eu estou, na verdade, servindo ao reino, né? Que eu encontrei, na verdade, eu entendo a preciosidade desse reino a tal ponto de eu não querer me afastar dele de forma nenhuma. Como a irmã estava falando aqui no início, né? No início da sua fala, ela dizendo que muitas pessoas que estavam aqui já não estão, onde estão, o que estão fazendo. Né? Então, é importante, né? E outras não estão, não só aqui, mas talvez pessoas estão hoje afastadas dos caminhos do Senhor, né? No contexto geral do que eu estou falando agora, afastadas dos caminhos do Senhor, que antes estava servindo a Deus na igreja, em alguma igreja, né? Adorando a Deus, servindo ao Senhor, e hoje se encontram distanciados, né? Ou distanciadas da presença gloriosa de Deus. Né? Já não serve mais ao reino, já não estão mais envolvidas com o reino, porque parece que não entenderam ainda a preciosidade, né? Porque quando nós entendemos isso, irmãos, vale a pena abrir mão de tudo para servir no reino de Deus. Amém, queridos? Vale a pena. Então, priorizar o reino dos céus. A parábola, ela enfatiza a importância de dar prioridade ao reino dos céus sobre qualquer outras posses ou valores terrenos. O que é que eu quero dizer com isso também? Quando nós priorizamos o reino de Deus, nós valorizamos as coisas do reino. Né? Isso não quer dizer que nós não podemos ter riquezas, que nós não podemos ter bens, não é isso que Jesus está dizendo. Mas não tem como a gente falar sobre isso e não lembrar daquele jovem rico. Né? Aquele jovem rico, ele chegou para Jesus e ele tinha uma necessidade. Ele tinha tudo, mas ele tinha uma necessidade. Esse homem aqui, que era comerciante, irmãos, que era comerciante, ele tinha, com certeza, ele era comerciante de pérolas, ele tinha muitas outras pérolas. Mas faltava algo, ele queria encontrar algo que fosse de maior valor, algo que pudesse suprir uma necessidade, um desejo que ele tinha. Aquele jovem rico, ele também tinha tudo. Ele tinha tudo. E quando ele encontra-se com Jesus, ele diz, bom, mestre, o que é necessário para que eu herde a vida eterna, para que eu possa entrar, né, na vida eterna no reino? E Jesus disse para ele, Jesus citou para ele 6 mandamentos. 6 mandamentos. E ele disse, desde pequeno, que eu observo tudo isso. Ora, ele dá entendimento que ele seguia, que ele tinha uma orientação, né, da palavra. Ele disse, desde pequeno que eu faço isso. Mas havia uma necessidade no seu coração de entender sobre os céus e de querer morar na eternidade. O que é necessário para que eu possa entrar no reino dos céus? E aí Jesus citou os 6 mandamentos, ele disse, desde pequeno que eu já faço isso. Jesus disse, então, e a Bíblia vai dizer assim, Jesus o amou e disse assim, então falta-lhe uma coisa, vai e vende tudo quanto você tem, reparte o dinheiro com os pobres e vem e segue-me. A Bíblia diz, irmãos, que aquele jovem, ele não sentiu alegria, aquele jovem, ele sentiu tristeza. Ele sentiu tristeza. E naquele momento, ao invés dele se alegrar e seguir a Jesus, ele ficou triste e não seguiu a Jesus. Porque o seu coração não estava nas coisas do reino, embora ele tivesse, né, guardando aqueles 6 mandamentos, talvez obedecendo em alguns outros mandamentos, mas
ele ainda não tinha entendido a importância do reino de Deus. Ele ainda não tinha entendido a preciosidade do reino de Deus. Ele não compreendeu que valia a pena ele deixar tudo, toda aquela riqueza, para seguir a Jesus. Ele não compreendeu que seguir a Jesus, né, era algo mais importante, mais precioso, e que as riquezas do reino não poderiam se comparar às riquezas que ele tinha nessa terra. Todos os bens que ele possuía, toda a riqueza que ele possuía. Então, nós temos que entender que a parábola, ela fala sobre essa questão. O reino dos céus é sobre quaisquer outras posses, né, ou valores terrenos. Então, se sobressai a tudo isso. Quando nós entendemos isso, o homem é capaz, se Jesus pedir algo dessa forma, como pediu para aquele jovem rico, ele fazer e não fazer com tristeza, não fazer com pesar no seu coração, mas fazer com alegria. Fazer com alegria. Entende o que eu estou dizendo? Jesus está dizendo aqui que o homem não pode ter, que o homem não pode possuir, que o homem não pode ter bens. Não é isso. Jesus está dizendo que o reino de Deus é mais importante do que tudo isso. O seu coração não pode estar em coisas. O seu coração, o nosso coração não pode estar em bens. Nosso coração tem que estar no reino, tem que estar em Deus, tem que estar no Senhor. É essa visão que nós devemos ter. Essa parábola, irmã, ela indica que, em comparação com a grandeza e o valor eterno dos céus, ou do reino dos céus, todas as outras coisas perdem a sua importância. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz que ele desconsiderou, na verdade, tudo aquilo que ele tinha, seja de capacidade intelectual, seja de bens, de tudo. Né? Ele desconsiderou tudo. Porque o apóstolo Paulo é um exemplo grandioso. Né? Talvez, se nós pudermos trazer o apóstolo Paulo para essa parábola, nós diríamos que o apóstolo Paulo era o comerciante de pérolas valiosas. Ele disse: eu considero tudo como perda, tudo como esterco, por causa do reino de Deus, por causa do reino de Deus. E é isso que nós devemos, ou é nessa questão que nós devemos meditar. Se nós estamos hoje, como cristãos, priorizando o reino de Deus. Mesmo que nós estejamos fazendo muitas coisas, mas nós estamos realmente priorizando o reino de Deus. O reino de Deus é prioridade para mim, o reino de Deus é prioridade na minha vida. Eu tenho o reino de Deus como o primeiro lugar da minha vida, tenho o meu Deus como primeiro lugar na minha vida. E aí nós vamos realmente pensando sobre isso. Nós vamos analisando sobre isso. E uma coisa importante, irmãos, é que devemos nos envolver nesse reino. Porque todos nós que estávamos aqui, estávamos totalmente perdidos, distanciados de Deus, sem esperança. Sem esperança. Mas um dia nós encontramos essa pérola de grande valor. Então, é para nós refletirmos nessa noite, se ainda existe algo na nossa vida que nós precisamos nos despojarmos, que nós precisamos deixarmos, que nós precisamos abandonar. Porque nós encontramos essa pérola de grande valor, porque nós encontramos e entendemos que o reino de Deus, ele tem esse valor inestimável, esse valor incomparável. Então, entendemos que vale a pena nós deixarmos tudo para servirmos ao Senhor. E aí nós vamos ver algumas características dessas pessoas que encontraram, né, e entenderam a preciosidade do reino de Deus. E uma delas, não vou me alongar, mas uma delas é quando nós queremos que outras pessoas venham também fazer parte desse reino. Hoje, irmãos, eu costumo dizer que eu sou de um tempo em que a gente tinha uma habilidade, a gente descobria algo, a gente queria montar um negócio, a gente queria fazer alguma coisa, e a primeira coisa que a gente era orientado, principalmente pelos nossos pais, era assim: não conte para ninguém. Porque se alguém souber disso daí, que você está querendo fazer, vai fazer primeiro do que você. Hoje nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas descobrem algo e a primeira coisa que ela quer fazer é dizer para todo mundo que ela descobriu, é ensinar para todo mundo que ela sabe, né?
Na internet está cheio disso. É por isso que quando você dá um Google lá, ou quando você vai, né, no YouTube, você coloca qualquer coisa e você vai encontrar a resposta para tudo que você perguntar. Porque as pessoas hoje estão querendo mostrar, as pessoas hoje estão querendo ensinar. Ensinar hoje tornou-se uma coisa valiosa, né? Porque tem até um retorno financeiro para quem está ensinando muitas coisas também. Mas e nós que encontramos essa pérola de grande valor? E nós que descobrimos a importância e esse valor grandioso do Reino de Deus? Nós estamos também divulgando para as pessoas, estamos mostrando para as pessoas que o Reino de Deus é muito mais valioso do que tudo aquilo que elas têm encontrado na vida, inclusive mais importante do que as riquezas? Será que nós temos feito isso? Então é momento, irmão, de nós avaliarmos, é momento de nós analisarmos tudo isso, para que nós possamos estar vivendo nesse reino, mas vivendo com alegria, vivendo contente, com alegria de estar servindo ao Senhor, com alegria de estar adorando a Deus, com a percepção de que verdadeiramente nós estamos dando prioridade às coisas de Deus, que nós estamos priorizando as coisas de Deus. Então, que o Senhor venha aplicar, na verdade, através do seu Espírito Santo, essa palavra nos nossos corações. Não esqueçam, nessa noite, que nós encontramos, que você encontrou algo de valor inestimável, de valor incomparável. Então, não apenas entenda que você encontrou, não apenas entenda que você encontrou, mas no seu dia a dia, mostre para as pessoas que realmente o reino de Deus tem um valor incomparável para você. E por você ter encontrado, né, esse valor do reino de Deus, entendido isso, você não abre mão de priorizar o reino de Deus na sua vida, em detrimento de qualquer outra coisa, de qualquer outro valor nessa terra ou em qualquer outro lugar. É por isso que Jesus vai dizer, aquele que não deixa pai, mãe, terras, bens, deixa tudo. Olha o que é que ele vai dizendo. Ele vai falando de coisas que para a gente é muito precioso, irmão. Família, pais, são extremamente preciosos para nós. Nós somos capazes de dar vida por essas pessoas. Mas ele está dizendo, aquele que não deixa, aquele que não abandona tudo isso por causa dele, não é digno dele. Ele está falando aqui de preciosidade. E nós estamos entendendo essa preciosidade. É mais importante do que qualquer coisa na nossa vida. E eu tenho certeza, irmão, que eu e você, nós encontramos essa preciosidade, nós encontramos o reino de Deus. Nós estamos hoje vivendo em função do reino de Deus. Então, permita que todas as pessoas percebam isso, e ao perceberem isso, queiram também entrar no reino de Deus. E eu quero encerrar só dizendo aqui, né, algo muito importante, fazendo uma aplicação. Às vezes nós nos envolvemos em tantas coisas do dia a dia, algumas coisas são importantes, outras nem tanto, né, que podemos perder de vista, né, aquilo que é mais precioso, aquilo que é mais valioso. Então, tenhamos cuidado, porque todos os dias nós estamos envolvidos em coisas que são importantes ou menos importantes. Todos nós nos envolvemos todos os dias em coisas que são muito importantes e outras que são menos importantes. E essas coisas, muitas vezes, querem nos tirar a visão do que realmente é valioso para cada um de nós. O que é valioso para você? E tem mais, né, importância para você. Se é o reino de Deus, você vai estar envolvido em coisas muito importantes, em coisas menos importantes, mas não vai abrir mão do seu entendimento que o reino de Deus é mais valioso do que tudo isso. Tá bom? E Deus vai dar graça, né, a cada dia, para que você possa resolver tudo que você tem que resolver naquilo que são extremamente importantes, naquilo que são menos importantes, porque você vai estar priorizando o reino de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo de Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Mais uma vez, quero aqui agradecer a Glauber
né? A irmã Damião, a todos vocês que sempre me acolhem aqui com muito carinho, com muito amor. Então, louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Mais uma vez, muito obrigado, tá bom? Deus abençoe.